Então, o Simples Nacional, uma das maiores conquistas da história da OAB foi a inclusão das sociedades e advogados na tabela 4 da Lei Complementar 123, que faz com que as sociedades e advogados passem a ser tributados pelo Super Simples. Então, essa é uma aliada à sociedade individual de advocacia, foram as duas maiores conquistas que as sociedades e advogados tiveram em toda a sua história. Então, a tributação hoje, quem opta pela tributação do Super Simples, é infinitamente menor do que a advocacia pessoa física. Eu vou dar um exemplo básico aqui. A gente sabe que a advocacia ela tem os picos, né, de receita. Então, num mês você recebeu uma receita de honorários de R$10.000 para um cliente pessoa física. Se você for tributar sem ser pela PJ, pela sociedade de advogados, no Super Simples, a tributação de imposto de renda em cima desses 10 mil é de 27,5%. E se você pegar as verbas previdenciárias que incidem, né, o imposto, você tem 11% da cota patronal e ainda mais 20% da retenção complementar. Então, veja que tributação pesada que é para aquela advocacia do profissional autônomo pessoa física. Se você optar pelo Super Simples, a tabela ela é progressiva, os escritórios que têm faturamento de 180 mil ao ano, o imposto é de 4,5%. Então, aqueles 10 mil, você vai deduzir todas as despesas, os custos variáveis, os custos fixos, e para você deduzir a verba previdenciária, a alíquota previdenciária, ela vai ser sobre um prolabore, por exemplo, de um salário mínimo. Então, todo o restante daquele valor, você pode distribuir como lucro sem incidência de imposto de renda. Então, você está pagando quase 4 vezes mais do que pagaria se você faturasse pela PJ na sociedade, optando pelo Simples Nacional. Então, a vantagem realmente é muito grande. Não só pelo aspecto tributário, mas como também no aspecto de você ter um potencial de captar clientes, já porque a gente vê as empresas, principalmente de modo geral, optarem em escritórios que têm PJ do que escritórios pessoa física por conta da carga tributária que é muito pesada. Agora, doutor Daniel, diante disso, vocês têm números em relação à adesão dos advogados no Super Simples, no Simples Nacional? Quer dizer? Nós temos o levantamento da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, né? No Nordeste, o surgimento de sociedades individuais de advocacia ainda é um número muito modesto comparado aos grandes centros urbanos. Mas nos estados de São Paulo, o número de sociedades individuais de advocacia disparou, né? Todos aqueles profissionais que viviam na informalidade como profissional autônomo, com a sociedade individual de advocacia, que surgiu com a Lei 13.247, a partir de janeiro do ano passado, houve um registro em massa nos grandes centros de sociedades individuais de advocacia. Assim como uma grande massa das seccionais, que eram compostas por 2 sócios, optaram pelo Super Simples para ter uma tributação menor. Então, isso é uma realidade que está acontecendo desde 2015 para cá, e o número de sociedades, registro de sociedades, tanto individual como optante pelo Simples, cresceu muito, principalmente nos grandes centros. Dona, aí eu vou ter que agora dar um particular aqui em relação ao César. A sociedade, não, os advogados que partem para um Simples Nacional individual, como ele é recebido no César? Como é que o César vê isso? Até porque o César tem um tamanho, porque quando você pensa, e aí eu digo porque eu tenho a oportunidade de conhecer os colegas que são associados ao César, são grandes escritórios, relativamente grandes escritórios. Isso é mito. Então, assim, como é que está esse limite, até para poder, porque eu como participo desses eventos, e sou enxerida, eu faço questão mesmo, estou sempre lá já imaginando o futuro, eu sei o tanto que é importante discutir esses temas, de levar esses temas, só que eu sinto muito pela quantidade de colegas próximos, como de ouvintes do meu programa, que não têm acesso a esse tipo de treinamento, que eu considero treinamento, né? O evento que teve foi um baita de um treinamento, um abrir de horizontes. Como é que está essa receptividade, essa busca desses novos associados pequenos? Vamos lá, primeiro eu preciso fazer um esclarecimento, né? O César só tem um critério para que aquele escritório passe a ser associado. É que ele tenha uma sociedade registrada na OAB seccional respectiva. Então, quando eu digo uma sociedade, tanto é a sociedade individual como uma sociedade de plurissócios. Então, o único requisito que o César tem para se associar é esse.
ele se inscreve pelo site, ele preenche um formulário e ele indica 3 sociedades que já são do CESA. E aí você, depois que é referendado para essas sociedades, a associação. O CESA é exatamente uma troca. Ele surgiu na década de 80, primeiramente pelos grandes escritórios de advocacia. Olha aí, por isso que a gente tem um pouco desse rótulo de que o CESA ele tem mais nos seus quadros grandes escritórios. Isso não é verdade. Por exemplo, hoje em João Pessoa, nós temos 22 sociedades de advogados, de grande, de médio e principalmente de pequeno porte. Então essa troca, né, um ambiente heterogêneo, um ambiente multidisciplinar, o pequeno consegue absorver conhecimento para chegar a ser médio, o médio para chegar a ser grande, e todos têm essa troca, tudo voltado para o aperfeiçoamento das sociedades de advogados. Você esteve lá conosco, nós realizamos no restaurante Nau um evento sobre finanças e precificação da advocacia, e você viu como foi importante aquela troca de conhecimento, e ali estavam presentes representantes de sociedades aqui da Paraíba, seja de grande, médio e de pequeno porte. Mas para quem não tem essa possibilidade de se associar ao CESA, né? O profissional hoje, advogado moderno, ele tem buscado a formação não em especializações em direito, não mestrado, doutorado. Ele tem buscado uma MBA, um LLM em direito corporativo, um programa de desenvolvimento de dirigência pela Fundação Dom Cabral, onde você vai ter instruções sobre contabilidade, sobre tributos, sobre matemática financeira, sobre gestão estratégica de serviços jurídicos, sobre marketing jurídico. Quer dizer, são disciplinas que nós não tivemos na fase de graduação. Nós não tivemos na nossa formação acadêmica nenhum tipo de formação nesse sentido. Então isso é um erro até, inclusive, das universidades. Porque não se aceita mais, não é mais concebível que o profissional advogado de hoje não tenha na sua formação uma gestão profissional do seu próprio negócio. O escritório tem que ser uma empresa. Ela tem todas as regras basilares de uma empresa como qualquer outra. E aqui eu não falo a empresa no aspecto comercial de vender para os clientes, porque nós temos um código de ética que nos impede. Mas ser uma empresa de advocacia para poder atender de forma profissional e com certeza com longevidade, que é o que a gente quer, que o nosso escritório passe para gerações. Né? Agora, falando sobre isso, você mencionou no início sobre... Tudo bem, eu realmente, a minha vocação é advogar, a minha vocação é fazer sustentação oral, a minha vocação é lidar com o cliente. E eu quero ter tempo para isso, porque a minha hora remunerada é maior do que terceirizar essa área. Agora, onde encontrar esse profissional? Né? Onde encontrar um profissional que vai gerir o meu negócio no sentido das minhas finanças? Né? O nosso mercado aqui na Paraíba, qual seria esse profissional? Né? Quais seriam as qualificações técnicas que ele precisaria ter para a gente buscá-lo? A primeira fonte de busca é de um contador, certo? Tem que ter um escritório de contabilidade que vai fazer toda a escrituração financeira do seu escritório. Existe, inclusive, dependendo do porte do escritório de contabilidade, que ele concilia não só as questões contábeis da tua estrutura, como ele também vai conciliar a questão do teu financeiro. Então, às vezes, um contador para um escritório em fase inicial de pequeno porte já resolve uma infinidade de problemas na questão financeira que o sócio, além de não ter identidade com o tema, não quer fazer porque o que ele quer mesmo é advogar. Mas também existe softwares, né, que você pode contratar no mercado. A gente tem cada vez mais pessoas jovens que têm apresentado no mercado aplicativos, softwares bem mais em conta, bem mais acessíveis, que podem gerir com precisão o financeiro do seu escritório. Ou você pode contratar do mercado, e aí tem muito da questão de indicação de outros escritórios, claro, ou de empresas especializadas nessa contratação, que a gente chama de headhunters, onde você vai buscar do mercado um executivo com formação em consultoria financeira. Então ele vai ser contratado para gerir toda a parte financeira do seu escritório, que aí a gente vê mais com escritórios de médio e grande porte, é mais presente esse tipo de profissional. E posso falar pelo meu escritório, foi o maior investimento que nós fizemos, foi quando trouxemos para dentro do escritório um executivo de carreira
para, desde 2009 para cá, gerir toda a parte administrativa, financeira e estratégica do nosso escritório. Olha, é aquela história, é importante falar dessa experiência, porque serve de motivação para você que está aí na dúvida de que onde vai aplicar esses honorários aí desse último precatório que você recebeu. Olha aí, pense nisso, que isso pode ser um grande investimento. E não saia daí não, permaneça conosco, porque agora a gente vai falar sobre valores de honorários no próximo bloco.